Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old Lords of Cinder from their reigns. Dark Souls e todos os jogos que o cercam, como seu próprio predecessor Demon's Souls, fizeram tanto sucesso e despertaram um sentimento adormecido em alguns jogadores pelo mundo que acabou se tornando um subgênero. Quando não isso, suas particularidades mecânicas e intenções de design foram também inseridas em grandes franquias dos mais variados estilos. São muitos os pontos a se destacar nos jogos da From Software comandados por Hidetaka Miyazaki, este que ainda deve ganhar um vídeo especial aqui no canal. Mas algo que sempre perguntam é o real motivo que tornou Dark Souls algo tão referencial. Podemos destacar primeiramente o combate, que mais parece uma dança misturada com um jogo de paciência e quebra de braço, tamanha técnica exigida ao mínimo de cuidado, por parte do jogador. Ou mesmo o sistema de morte, bastante punitivo devido ao progresso perdido, e também a alimentação de HP, brilhantemente implementada com os chamados Estus Flask. No entanto, independente de qualquer apontamento, há algo que parece interligar tudo, que alimenta a comunidade e os canais focados especificamente na saga, que conquista milhões de adeptos quando finalmente conhece a franquia, que é a história ou lore e o modo como ela é apresentado no jogo. A narrativa é sem dúvidas um dos maiores charmes dos Souls, e o que não falta são criadores de conteúdo abordando esses temas. Porém, um título em especial me chamou a atenção pela falta de material nesse sentido aqui no Brasil, que foi o Dark Souls 3, e por assim, o verdadeiro desfecho da série. É verdade que existem muitos vídeos isolados contando de maneira muito fragmentada a história de alguns personagens ou explorando o mundo de maneira rápida. Aliás, alguns desses vídeos, quando interligados, me parecem um tanto confusos. Talvez pelo jogo na época não ter tido tanta repercussão quanto o primeiro, ou ter saído logo depois do genial Bloodborne e assim ser naturalmente ofuscado. E lendo a respeito, pesquisando em fóruns e vendo alguns vídeos, decidi trazer aqui para o canal uma pequena série de vídeos falando a respeito da história completinha e da chamada parte final da série Souls. A ideia surgiu quando li um texto de um camarada, o Fabiano Nemi, que assim como eu também absorveu informações do VAT, da Wiki Souls e do próprio Reddit para juntar as peças, Uma espécie de quebra-cabeça realmente que a gente tem que montar para formar essa história. Eu irei linkar tudo aí na descrição e como muitos de vocês sabem, grande parte da trama desses jogos contam bastante com a interpretação dos jogadores, ou seja, com a forma que cada um compreende o que está sendo exposto ali. Só que dessa vez eu tentei preencher algumas lacunas e tornar essa trama mais linear, assim, possível e de fácil compreensão, para quem tá vendo. Pegando algumas coisas ali do primeiro jogo, para situar e para que tudo faça sentido. Então pega a pipoca aí, relaxa e senta que lá vem história. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Para entender o que está acontecendo em Dark Souls 3, a gente precisa voltar até antes do primeiro Dark Souls. Eu não vou dar muitas voltas, mas é preciso saber como o mundo dessa obra funciona. Então, como diz a narradora na própria cutscene inicial do Dark Souls original, no princípio dos tempos, na Era dos Dragões, só existiam as chamadas Árvores Primordiais e os Dragões Imortais. Um mundo estéril e sem muitas perspectivas. Porém, com o tempo, surgiu o fogo, e com ele veio a disparidade, ou seja, o quente e o frio, a vida e a morte, e a luz e as trevas. E com isso, outras criaturas também começaram a brotar, a começar a nascer, algo parecido com a raça humana. E entre esses seres humanoides, 4 deles encontraram almas poderosas e assim se denominaram Lords.
estes que eram formados pela bruxa de Izalith, responsável pela chama da vida, por Nito, o senhor dos mortos, por Gwyn, o Senhor da Luz, e pelo Pigmeu Furtivo, que representa as trevas, pois ele encontrou a então chamada Dark Soul, que depois seria conhecida como Humanidade. Este último desapareceu e foi esquecido por um bom tempo, ainda que futuramente seja a chave principal por trás do tal abismo. Porém, os 3 restantes decidiram se unir e acabar com a tal Era dos Anciões, só que nunca conseguiam vitória, já que não sabiam como derrotar os dragões imortais. No entanto, algo mudou o rumo dessa história, e esse algo é Set, o Sem Escamas, um dragão desprezado por sua raça, que com muita inveja decidiu trair a própria espécie e revelar como eles podiam ser derrotados, onde precisavam destruir cristais especiais e as escamas através de raios. Gwyn imediatamente dispara chamas elétricas que despedaçam as escamas dos dragões. Nito espalha um miasma de doenças e pestes, e a bruxa de Izalith cria uma tempestade de fogo, dando fim a essa era. Com o tempo muita coisa aconteceu, cidades foram fundadas e novos personagens surgiram, mas isso é coisa para outro vídeo, que se vocês quiserem eu faço aqui uma série detalhada sobre o primeiro Dark Souls, pois aqui a gente vai focar primeiramente nessas eras. E a que foi gerada é justamente a conhecida como Era do Fogo. E mesmo com a descoberta do abismo, uma força estranha despertada em New London, a Era do Fogo era de muita prosperidade. Entretanto, com o tempo, a chama que lá no início deu origem à humanidade começou a se apagar, e com isso uma maldição caiu sobre o mundo, a maldição dos mortos-vivos, ou Undead, onde as pessoas eram marcadas com auréolas de fogo e nunca morriam, sendo destinadas a vagar como zumbis à procura de almas sem nenhuma sanidade, podendo voltar à forma humana somente se conseguissem a Dark Souls, aquela que o Pigmeu achou e que podia ser dividida sem perder sua força, mas que também trazia consequências. No entanto, preocupada com o crescimento da maldição e o apagar da chama primordial, a bruxa de Izalith decide replicar essa chama, mas tudo dá errado e com isso surge o caos, que foi de onde brotou os demônios e monstros desse universo de Dark Souls. Desesperado com tudo isso, o Lord Gwyn vai até o lugar da chama primordial e decide se sacrificar para restabelecer tudo e dar continuidade à Era do Fogo. E é aí que surge a lenda que um dos mortos-vivos, daqueles undeads que vagavam pelo mundo, seria responsável por conseguir manter a chama ativa. Esse é o nosso personagem, o escolhido para acender a tal da chama lá no primeiro jogo. Bom, só por esse resumo já dá para entender como vai funcionar o universo de Dark Souls daí em diante. Em algum momento é necessário que um Lorde ou o escolhido acenda essa chama para dar continuidade a tudo, mesmo que além disso existam problemas tão grandes que também põem em risco a humanidade. Com essa base pré-estabelecida, podemos enfim partir para os eventos de Dark Souls 3 em Lothric, outro reino além daquele comandado por Gwyn, ainda que fossem meio que interligados ali. O rei de Lothric se chamava Alceiros e sua rainha Guinevere. Sim, aquela mesmo que aparece gigante como ilusão em Anor Londo lá no primeiro jogo, e é filha do Gwyn. Juntos eles tiveram 4 filhos: Lothric, que ganhou o nome da cidade, seu irmão gêmeo Lorien, Gertrude, que era a irmã mais velha deles, e Ocelot. Devido à proximidade com Gwyn e todos os que os rodeava, é acreditado que Alceiros foi manipulado pela serpente primordial Frampt e ficou obcecado com a ideia de gerar um herdeiro que seria digno de manter a tradição da chama acesa. Além de que, por sua lógica, com alguém mais poderoso que o próprio Gwyn, não haveria necessidade de reacender a chama no futuro, o que levou Alceiros a estudar as magias e as experiências bizarras feitas por Set, aquele mesmo dragão lá sem escamas que traiu todo mundo e passou a vida estudando e tentando descobrir a imortalidade, porém acabou enlouquecendo. Para qualquer desígnio e estrutura, o reino de Lothric era conduzido sob a base de 3 alas: o cavaleiro, o sábio e a sacerdotisa, onde a ala dos cavaleiros regia a guarda do castelo, com guerreiros poderosíssimos capazes de domar dragões, esses que são criaturas que viraram símbolos ali do poder da cidade e até eram usadas nas batalhas, né? Além dos cavaleiros possuírem armas abençoadas e uma força bélica impressionante. Já a ala do sábio representa todo o lado acadêmico de Lothric, onde sua base é situada na grande biblioteca,
que era muito próximo do imponente castelo de Lothric. Inclusive isso não era visto com bons olhos pelos próprios cavaleiros, que se sentiam meio que relegados a servir apenas como uma espécie de escudo do reino, né? Eles eram basicamente a linha de frente. A ala do sábio mudou de vez quando recebeu a visita de 2 irmãos gêmeos feiticeiros chamados de Sábios de Cristal, que estudavam a arte e a magia das trevas, criado pelo lendário mago Big Hat Logan, que aparece como NPC lá no primeiro jogo, né, que a gente salva ele em Twin Fortress, no intuito de desvendar assim, os segredos e o trabalho feito pelo próprio dragão maluco Set. Esses Sábios de Cristal treinavam ali os demais magos para realizar pesquisas desse caráter, né? Lembrando que é um tipo de análise assim, bem perigosa, né, que pode levar qualquer um à loucura, como aconteceu com o próprio Set. Por fim, tinha uma ala da sacerdotisa, responsável pela fé em Lothric. Esse pilar era comandado por Aemma no atual momento da história, que aliás foi ama de leite do príncipe Lothric. A intenção disso era justamente o desejo de tornar Lothric um herdeiro digno não só de acender a chama, como também de sobreviver e se tornar um Lorde das Cinzas. E tais experimentos feitos no príncipe foram tão terríveis que o amaldiçoou de tal maneira que era necessário total cuidado por parte de Aemma, né? Sempre estava ali assistenciando ele, tendo visto que desde pequeno ele já era muito frágil, né? Doente, assim como seu irmão gêmeo Lorien, que compartilhou da maldição e ficou paraplégico. Estes que tiveram suas almas unidas e estavam destinados ali a queimar e se tornar, né? Um Lorde das Cinzas, era o dever deles. Porém, mesmo com a intenção e obsessão do rei Oseiros, junto aos Sábios de Cristal, que buscavam a Espada da Lua de Set, os irmãos Lothric decidiram dar um fim ao ciclo da Era do Fogo, deixando de cumprir o chamado da Guardiã do Fogo, e por assim viram a chama enfraquecer cada vez mais. Ao mesmo tempo, a outra irmã de Lothric, Gertrude, que era mais velha, recebeu a visita de um anjo. Nessa visita ela inclusive ficou cega e muda e criou uma fé paralela ali, a da sacerdotisa, né? Passando para frente os ensinamentos que aprendeu junto aos Cavaleiros Alados. Só que logo em seguida essa fé foi terminantemente proibida pelas 3 alas. Desse modo, a mando do próprio rei, que já estava louco, Gertrude foi condenada como um herege e presa no pico mais alto da biblioteca numa gaiola. Depois, inclusive, serviu de cobaia junto ao seu catalisador, lá na ala do sábio, onde fizeram experimentos bizarros com ela, e isso resultou simplesmente na sua morte, né? O que desencadeou ali uma guerra civil em Lothric, de modo que os Cavaleiros do Reino e os Cavaleiros Alados lutavam ali entre si. E é justamente aí que a Guardiã do Fogo aparece para cobrar as cinzas de Lothric e dar continuidade à chama. Por sinal, enfrentamos os irmãos Lothric numa batalha bem mortal ali, uma das melhores batalhas do jogo, né? Das mais difíceis realmente. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. E a essa altura, o rei Oseiros, cada vez mais obcecado, se afunda nos estúdios ali proibidos do Set e do Logan, depois de ver que os 2 filhos não fariam esse sacrifício, né, que era necessário. E concebe feitiços assim tão escrotos e bizarros que lhe transformam numa espécie de dragão, né? Só que é um dragão em formação, né? Chega é estranho ele, e o intuito era realmente virar o próprio Set, né, e gerar um ser poderoso. E já nessa forma ele concebe, junto com Guinevere, outro filho, só que dessa vez uma aberração chamado de Ocelot, este que infelizmente já nasceu morto. Com tudo isso, a rainha Guinevere fugiu e abandonou tudo, né? Ela já não suportava mais aquela vida, e é nesse ponto que nós, os jogadores, assim, a gente encontra e enfrenta lá o rei Oseiros, né? Totalmente louco e delirando, onde a gente vê ele lá segurando o algo como se fosse uma criança, né? Porém não tem nada lá, ainda que ele crie sons e fique conversando, né, com o bebê morto, um troço muito creepy. Porém, como é sabido, outros lords existiam naquela época que também tinham esse dever, né, de acender a chama, de se sacrificar por isso, só que a grande maioria se negou a isso aí. E assim a gente vai conhecer a história de cada um deles, na sua origem e como chegaram a esse ponto. A gente vai ver onde eles se encaixam nesse dilema em questão e onde o nosso jogador, agora chamado de o Escolhido das Cinzas, né, o Ashen One, servirá apenas aqui para apresentar todas as etapas do jogo. Ainda que a gente tenha que enfrentar cada
um desses seres, né, e pegar suas almas para conseguir tal feito. Enfim, eu espero que vocês acompanhem essa primeira série aqui do canal e compartilhem para quem curte, né, a franquia Dark Souls, além de conhecer outros vídeos aqui do canal, beleza? Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!